Vamos começar por ele, Leonardo Oliveira. O que o Grêmio fez de melhor no jogo de ontem? O Grêmio usou a mesma estratégia, mesma ideia de jogo. Isso é engraçado, né? Tô aqui na câmera aqui. O Grêmio usou a mesma estratégia, a mesma ideia de jogo que o Quinteiros queria. Um jogo mais direto, um jogo de intensidade. Só que teve algo que não tinha na era Quinteiros. Teve disposição de cumprir o que o técnico pediu. Teve disposição de correr, de marcar, de encurtar espaço. O Grêmio jogou num espaço menor. Jogadores que não vinham tendo boas atuações tiveram, como o João Pedro, como o Vila Sante. Enfim, o Grêmio estreou em 2025. Para mim foi a estreia do Grêmio, porque ele quis jogar, quis correr e transpirou. Vai repetir isso nos próximos jogos? Não porque é impossível jogar nesse calendário maluco, quarta e domingo, na mesma intensidade. Não conseguiu nem durante o jogo, né, Léo? Porque é um momento em que o Inter melhora. Tempo, né? O Inter melhora por duas questões. Primeiro, a troca que o Roger faz, que muda completamente o desenho, e isso repercute em campo, mas melhora também porque o Grêmio, que marcava intensamente o Alan Patrick a ponto de não levar um segundo entre ele receber a bola e não ter a frente da jogada, à medida que o segundo tempo andou, o Grêmio não pôde reproduzir isso porque aquela sangria de intensidade no primeiro tempo tem um preço. A conta foi apresentada na segunda etapa. O Inter mexeu, né? Ele recuou o Fernando, depois ele troca os pontas e coloca 2 meia pontas, né? O Bruno Tabata, que aliás devia ter começado o Grenal, o Vitinho não estava bem, a gente discutiu isso lá antes do jogo. Mas o Tabata ele no jogo contra o Palmeiras também não foi bem. Pois mas o Vitinho foi o Gabriel mal Carvalho que entrou muito bem. Mas aí os dois entraram para dentro, os laterais viraram alas e tal. Mas o Grêmio, fundamentalmente, a atuação do Grêmio mostra como o Grêmio não queria mais o Quinteiros. Como os jogadores do Grêmio, não é que eles estavam assim, fazendo corpo mole, é como eles não suportavam mais tentar fazer algo que não sabiam. Eu acho que a gente fala, não estava fazendo. Não, o que eles estavam fazendo se não era corpo mole? Não, é que eu digo assim, por exemplo, tu tem um chefe que tu não gosta, tá? É difícil defender o jogador. Não, eu sei, eu te entendo. Por quê? Porque a postura deles mudou radicalmente. Eu te entendo. De um jogo para os outros todos. Eu estou tentando fazer um exercício de empatia, talvez até como o Maurício diz, assim, sendo inocente, tá? Mas assim, tu tem um chefe que tu não gosta, tu vai tentar fazer o teu trabalho profissionalmente. Pô, mas às vezes o futebol, ele permite isso. Eu sei, mas às vezes tu permite trabalha o grupinho, pior. Permite... Porque a mudança... O que fez o James Freitas? Ele fez o simples, ele simplificou o Grêmio. Acho que o César usou essa expressão, acho que sim. Ele simplificou o Grêmio. 2 linhas de 4, tirou um atacante, colocou mais um cara no meio, marcou mais próximo. Não marcou tão alto assim o Inter, porque o Inter tá treinado para sair jogando e pegar o time espaçado. Ele se defendeu melhor. O Grêmio teve uma... O Grêmio entendeu. Eu discordo um pouco sobre a postura de jogar da mesma maneira. Eu acho que foi bem diferente. Para mim foi diferente no o sentido Grêmio de que a marcação foi mais... Vou te dar um exemplo, César. Os volantes tocavam na bola. Sabe aonde? O Vidia Sante, por exemplo, que no Quinteiros tinha um ponto de partida, onde toda a bola que chegava nele, ele estava de lado ou de costas, o Vidia Sante de ontem jogou na dele. Com o campo de frente. O Grêmio, uma mudança imensa para ele. Eu não analisei... Ele vinha jogando de volante, Maurício, nos últimos jogos. Eu não analisei a posse de bola, tá? Não analisei a posse de bola. Mas eu digo assim, ó, o que acontece? Nos outros Grenais, foram 4 Grenais. O Grêmio foi dominado no primeiro, empatou. O Grêmio foi dominado no segundo, perdeu. E o terceiro Grenal teve aquela coisa, o Inter estrategicamente e tal... Mas nem o Inter nem o Grêmio ganharam o Grenal. Da final do campeonato. E esse Grenal eu tenho 2 separações. O Grêmio foi melhor do que o Inter em boa parte do jogo, e o Inter foi bem melhor que o Grêmio numa parte do jogo mais específica, que foi quando o Inter foi jogar com 3 zagueiros. E tirou os extremas do jogo. O que eu vejo desse jogo? O Grêmio não entregou aquele bote que o Roger dá na roubada de bola, entre volantes e... O Grêmio saía, o Grêmio jogava, a bola ia, os extremas saíam em velocidade e o Grêmio enfrentava dificuldades para recompor. O James nunca entregou a bola no meio campo. Se tu pegar roubadas no meio campo, não tem. Não, o Grêmio ganhou todas as divididas enquanto teve perna. E eu tô falando, mas a estratégia, mais do que isso, isso, é entender a tua limitação e não entregar pro Inter algo que o Inter, de alguma maneira, é aquele, como é que eles chamam? A arapuca. Teve uma mudança na marcação, na fase defensiva, que o Quinteiros marcava no 4-2-3-1 e o James botou o 4-4-2, muitas vezes com o Edenilson sendo esse segundo. O Edenilson indo mais pra frente. Às vezes, né, Léo? Às vezes era o Monsalve, às vezes era o Edenilson. O Monsalve fechando mais. Aí ele fechou os corredores, e aí essa marcação com o Edenilson fazendo esse movimento de vai e vem que tu observaste, tirando espaço para o Alan Patrick. No resto, o lance do pênalti, como é que é o lance do pênalti?
Bola direta. Volpe, alguém dá uma casquinha, mas outro ali já tá outro jogo. Mas o Grêmio jogou o tempo todo como ele. Mas ali é o erro. O Grêmio jogou como o Quinteiros queria. Só que teve uma diferença que o Grêmio. O Grêmio jogou com bola direta. O Grêmio tem. O que o Grêmio teve foi interesse de aproximar as linhas, de fechar as linhas e transpirou. O que o Grêmio fez com a bola direta, o Grêmio do Quinteiros fazia transições e bolas de virada de jogo, algo assim. Neste jogo, primeiro, o Grêmio dificilmente saía com 2. O Grêmio sempre tinha um volante fazendo suporte, tirando o meia do Inter. Sempre tinha. Então ele conseguia fazer esse giro. Em setores próximos. E a outra coisa, nunca utilizou a bola nos meias, ou no Edenilson, ou muitas vezes no Vijaçante, ou até no Dodi. Vijaçante e Dodi trocaram muito, né, Maurício? Aquela posição de primeiro volante. Atrasados, né? Nunca jogaram para aquele cara de costas. Não, e não jogou com linha alta. Mas era proposital, Léo. A bola vinha no lateral, por exemplo, tá? Vinha no lateral. Esse lateral nunca jogava a bola por dentro. Por quê? Porque o Inter, ele encurta o campo ali para ter velocidade dos lados do campo. O Grêmio não deu essa bola para ele. O Grêmio encurtou os espaços, o Grêmio jogou com as linhas aproximadas, e isso passa muito pelo interesse do jogador de não fazer esse movimento só com os olhos, de fazer o movimento de levar o corpinho dele até lá, de ficar próximo do companheiro, de fazer uma linha com um bloco. Gente, o que se viu na arena foi que havia, sim, uma resistência ao trabalho do Quinteiros. Grêmio jogou, teve mudança na marcação, em vez do 4-2-3-1, 4-4-2. O Grêmio respirou melhor no jogo. Não, o Grêmio foi diferente. O Grêmio respirou melhor. O Grêmio quis, os jogadores quiseram. O Grêmio, isso sim, mas o Grêmio não tô dizendo que não faltou vontade dos jogadores e que melhorou. Só que tem Grenal, que também dá um componente a mais. Só que, Diogo, tem mudanças, e eu digo muito mais pela limitação do Grêmio. O Grêmio entendeu que para enfrentar o Inter organizado, como está nesse momento, que atrai o adversário, faz uma saída de bola organizada. É a Arapuca que tu disseste, para trazer o time para cá e daí espaçar. O Grêmio do Quinteiros jogava com linha alta. Ele saía jogando e empurrando o adversário para trás e estava sempre com linhas altas. O Grêmio jogou com linhas mais baixas. Para isso, porque é mais fácil de tu organizar um time rapidamente nesse modelo. Mas não enterrou certo. E não enterrou as costas no próprio gol. Ele ficou fazendo uns 40 metros de meia pressão, onde o campo reduzia e não acontecia. Olha, por isso que eu discordo de você na parte de jogar parecido. Você não viu em momento algum a defesa do Grêmio, numa expressão que o Diogo usava muito no Sala, correndo para trás. Nossa. Correndo desesperadamente atrás de um jogador em velocidade que se aproveitava de o time estar alto demais. Isso. Ele estava compactado no meio. E essa é uma mudança o Grêmio bem marcou. importante. Olha só, o Inter, a partir dos 10, 12 minutos, teve a seguinte situação. Um zagueiro que não tinha jogado esse ano, acho que foi aos 20 minutos que entra o Kahneman, né? Um zagueiro que não tinha jogado esse ano. Parecia ter jogado domingo. E um outro zagueiro que estava com cartão amarelo. Em nenhum momento o Inter conseguiu explorar essas debilidades do Grêmio. Sabe por quê? Porque o Grêmio se compactou e marcou de tal forma, anulando as saídas do Inter. Então, o que o Grêmio teve uma disposição diferente na marcação de saída de bola, 4-2-3-1, não 4-4-2, com o Edenilson avançando ao lado do Bright White, fechando os corredores. Mas o que o Grêmio teve, assim, essencialmente, foi vontade de jogar. O Grêmio contra o Mirassol, o João Pedro olhava, vou desarmar com os olhos, com a força da mente. Não deu. O quarto gol do Mirassol, ele é só que eu não posso. O primeiro gol do Mirassol, né? Tudo bem, também, tem problemas, tá? É... Eu não vou discutir. Só que ontem, os problemas do Quinteiros, também em determinado momento do jogo, apareceram. Isso é que é importante dizer. Quando o Monsalve tem um erro, tem uma virtude do Roger no jogo, o Roger vê que a Arapuca não deu certo, tá perdendo o jogo e estava caminhando ali para perder mais, né? Porque o Grêmio, e é verdade, tem alguns, o Grêmio não teve qualidade para efetivar. Não, ele perdeu o controle do jogo, César. Lembra aquilo que eu dizia? Olha, o Grêmio não controla jogo. Isso. No Grenal teve um momento que o Grêmio estava controlando isso. Isso mesmo. O Inter não conseguia jogar. Em determinado momento o Grêmio teve avanços para matar o jogo. Tem uma do Monsalve que ele não... Tem uma do Bright White que ele não... Que inclusive acho que vale depois uma análise do Bright White. Não vai entregar protagonismo pro Grêmio. Não vai. Esqueçam disso. O Grêmio o Monsalve teve uma oportunidade também. O Grêmio teve a possibilidade de matar o jogo. E não matou. E aí o Roger foi um treinador que entendeu o jogo. Tira os extremas.
dar uma povoada no meio, tava perdendo todas as jogadas. Os extremas viram os dois alas e o Inter faz o gol em cima. Maurício os laterais viram os alas. Os laterais. O Maurício tem uma expressão muito boa. O Inter faz o gol sem a gente entender se já tinha melhorado.